É a parábola dos trabalhadores da última hora, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Olá, irmãos! Hoje vamos refletir sobre uma das mais belas histórias entre tantas contadas por Jesus há mais de 2000 anos, nos proporcionando reflexões e muitos ensinamentos. Histórias que seguirão tocando corações, convidando-os à transformação para alcançar a felicidade e o reino de Deus. É a parábola dos trabalhadores da última hora, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Jesus contou que um senhor saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Acertou que pagaria 1 denário a cada um por dia. Voltou em outros horários e contratou mais trabalhadores pelo mesmo valor. Saindo mais uma vez, já no meio da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou por que eles estavam ali sem trabalhar. E eles responderam que estavam ali porque ninguém os havia contratado. Então o Senhor os contrata e diz para irem trabalhar na sua vinha. Ao cair da tarde, o dono mandou o encarregado pagar os trabalhadores, começando pelos últimos, que receberam 1 denário cada um conforme haviam combinado, o que deixou os demais descontentes, especialmente os que começaram a trabalhar logo cedinho, à primeira hora. Eles esperavam receber mais pelo trabalho e se queixaram. Como pode os últimos trabalharem apenas 1 hora e receberem o mesmo que nós, que estamos trabalhando o dia todo? Desde cedo? O senhor da vinha responde a um deles: não lhe causo dano algum. Não acertamos que cada um receberia 1 denário pelo trabalho? Toma o que te pertence e vai. Combinei dar a este tanto quanto a ti. Tens mau olho porque sou bom? Nesta parábola, Jesus faz uma analogia do trabalho na vinha com a evolução espiritual, moral da humanidade, através da evolução de cada um. O Senhor da vinha, Deus nosso Pai, e o trabalho no cultivo da uva, devido à sua importância naquela época como uma das fontes de alimentação e também por todas as etapas que envolve o seu cultivo, desde o preparo da terra, que foi feito por aqueles que chegaram à primeira hora, Moisés e outros profetas. Também vem a semeadura, a germinação, a amarração dos galhos, a adubação do solo, representadas pelos apóstolos, os sábios, os filósofos e os espíritas ao longo da história da humanidade. E aí chega a hora de extrair o suco da uva. E para isso é preciso amassar, pisar. Este momento final representa a hora do sacrifício, a hora da dor, para que haja a transformação, o aprendizado e o aprimoramento. Cada hora do dia em que o Senhor busca trabalhadores representa os ciclos de evolução da humanidade, podendo cada um durar milhares de anos. Cada etapa tem a sua importância no processo evolutivo. Cada ser tem a sua hora de despertar, a sua hora de começar a tarefa. O mérito neste caso é pela qualidade do trabalho feito, não importa o tempo gasto. Por isso, os trabalhadores receberam o mesmo valor. Anete Guimarães, palestrante espírita, falando sobre o tema, questiona qual seria a nossa reação
se fôssemos os trabalhadores da primeira hora. Chegamos bem cedinho para trabalhar, trabalhamos o dia todo e recebemos R$100. Outros foram contratados durante o dia, receberam R$100. E os últimos começaram a trabalhar por volta das 16 horas. Trabalharam então 1 hora e receberam os mesmos R$100. Qual seria a nossa reação? Quais sentimentos nos fazem achar que não está certo os trabalhadores da primeira e da última hora ganharem o mesmo valor? Mesmo que fosse o valor contratado e tudo tivesse sido cumprido. O egoísmo tão conhecido de todos nós, né? Primeiro eu, segundo eu. O orgulho, eu sou melhor do que o outro. E entre outros, tem mais um sentimento que nós temos muita dificuldade em admitir. A Anete então conta uma fábula, o vagalume e a serpente. O vagalume estava de bobeira no lago quando apareceu uma serpente. Ela arma o bote e ele consegue escapar. Ela continua perseguindo, o vagalume vai para um lado e ela vai atrás. Até que ele, extremamente cansado, vendo ela armar outro bote, que seria o seu fim, falou: "Posso lhe fazer umas perguntas?" E ela prontamente disse sim. "Eu faço parte da sua cadeia alimentar?" Ela responde: "Não." "Eu te fiz alguma coisa?" "Não." "Por que você me persegue? Por que você quer acabar com a minha vida?" "Porque você brilha, não é nada pessoal." Com esta resposta, o sentimento que demonstra a serpente é a inveja. O sentimento que motivou, junto com os demais, os trabalhadores da primeira hora a ficarem descontentes e insatisfeitos. Na história contada por Jesus, o salário é igual para todos, talvez para nos mostrar que não tem como, em se tratando da moral, do sentimento de cada um, quantificar a bondade, a benevolência, o comprometimento de cada trabalhador com a sua tarefa, de cada alma que busca a sua evolução. André Luiz, no livro Nosso Lar, fala do bônus hora que cada trabalhador recebe. O bônus está em relação à dedicação, à presença, a estar presente, entregue naquilo que estamos fazendo. E também a boa vontade do trabalhador na execução da tarefa, se ele fez tudo o que era possível ele fazer. E isso só Deus pode avaliar, só o Senhor da vinha, o Senhor da vida, pode avaliar. Jesus, conhecedor dos nossos corações, sabia que o nosso progresso moral seria lento. Por isso, o comparou com todo o trabalho realizado na vinha para a produção do vinho. E por nos amar, pregou e exemplificou o amor, nos indicando que esse é o único caminho que nos faz avançar, que nos faz progredir. Todos são chamados a contribuir com a transformação moral da humanidade. O chamado é constante, não importa quem seja, todos serão chamados. Não importa onde mora, a profissão que exerce, a raça, a idade, a religião que professa. Cada um tem a sua hora de despertar. O trabalho começa dentro de cada ser. Aí alguém pode perguntar: mas por onde eu começo? Eu até quero, já sei que preciso fazer isso, por onde que eu começo? A resposta é individual e subjetiva, mas pode ajudar a resposta de um instrutor espiritual
a alguém que estava muito aflito, angustiado, desejava se modificar e não estava conseguindo. O orientador então recomenda que ele desenvolvesse apenas uma virtude, mas que fosse vivida por 24 horas. E que essa virtude deveria estar nos pensamentos, nas palavras, no olhar e nas atitudes por 2 anos. Por 2 anos. Para começar, sugeriu a virtude da bondade. Bondade nos pensamentos, nas palavras, no olhar e nas atitudes. E para não se perder, que dedicasse uma atenção especial nos relacionamentos mais difíceis. Que devia colocar a bondade na relação com os filhos, com os pais, com o cônjuge, com os amigos, e que o mais importante é estar em constante aprendizado, vencendo assim as barreiras das imperfeições. As etapas do trabalho na vinha para o cultivo da uva representam também o que é realizado pela providência divina o tempo todo, através das suas leis nos nossos corações, para que busquemos a autoconsciência, a libertação de tudo que nos impeça de seguir adiante, de evoluir. O Espírito Consolador prometido por Jesus é da natureza, existe desde sempre. A revelação é que veio na hora certa, através dos espíritos mais esclarecidos que já haviam trabalhado anteriormente em outras etapas da obra do Senhor, que revivem hoje e reviverão amanhã para dar continuidade à obra através da reencarnação. Nós espíritas temos muita responsabilidade com a evolução moral da humanidade, porque sabemos que ela começa em nós e que a vida continua após a morte do corpo. E que é através da reencarnação que continuaremos nos aperfeiçoando, trabalhando na vinha do Senhor, num processo contínuo de evolução espiritual, individual e coletivo. Esta é uma lei de Deus, a lei de progresso, que recomendamos a leitura no Livro dos Espíritos, no capítulo que trata das leis morais. O Espírito Erasto, neste capítulo que estamos estudando, convoca todos os verdadeiros adeptos do Espiritismo, trabalhadores da última hora, a pregar a palavra divina dizendo: é chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Sacrificar os hábitos, os trabalhos, as ocupações fúteis. Neste ano de 2020, isso ficou muito claro com a pandemia que estamos vivendo, com a chegada do Covid-19, onde fomos obrigados a sacrificar muitos hábitos, a administrar o tempo, a olhar para dentro de nós, para as nossas relações, para a nossa casa, a ficar em casa, a repensar as nossas vidas. Que cada um de nós tire as lições deste momento, que ainda não passou. Sabemos que vai passar, mas ainda não passou. Talvez nos dando mais tempo para pensar e mudar. Para quem sabe mudar a nossa maneira de ser, de pensar só em nós e pensar na coletividade, trabalhar para o bem de todos, respeitar o outro, respeitar os espaços. Nenhum de nós quer sofrer com doenças, com decepções, com desemprego, com perdas financeiras e tantos outros motivos que nos trazem sofrimento. Mas a dor chega para todos, em algum momento da caminhada, nos convidando à reflexão,
a olhar para dentro de nós e ver o que é preciso mudar, a deixar de culpar os outros por ela. Precisamos nos responsabilizarmos por nossas escolhas, por nossas dores. Quando a dor nos transforma, quando entendemos a mensagem que ela nos traz, atingiu o objetivo, cumpriu a sua missão e aí passa rápido. E de pregar quer dizer que não basta falar, é preciso demonstrar através do exemplo. E aquele que compreende esta necessidade urgente de mudança individual e coletiva da humanidade, sabe que chegou a hora de cumprirmos o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não dá para esperar mais. E este deve demonstrar essa compreensão com exemplos de fraternidade cristã, de abnegação, de caridade, e temos visto muito disso neste ano. Mas isso não deve acontecer só agora, neste momento de pandemia, mas sempre. Aquele que deseja uma vida melhor, que busca compreender os ensinamentos de Jesus, é um escolhido. Escolheu, aceitou o convite à transformação. Aconteceu o despertar da consciência, que é quando saímos de nós mesmos para a comunhão universal, com a certeza da companhia de espíritos elevados sob o comando de Jesus. Erasto, espírito, no item 4 deste capítulo, tem o cuidado de nos alertar que o caminho da transformação não é um mar de rosas, que seremos testados de diversas formas, que falaremos a pessoas que não vão nos escutar, não querem nem ouvir nada que os faça sacrificar os seus desejos, os seus interesses pessoais, ainda mais se for para atender às necessidades do outro. Quantos estão realmente dispostos a aceitar o convite à superação do egoísmo? Nós aceitamos? Palavras perdidas, ele diz, mas não importa, é preciso regar com o nosso suor o terreno onde devemos semear. Suor que vem do trabalho. Quem não faz nada não sua. Então, o suor que vem da persistência, da paciência no preparo do solo para receber as sementes. E o primeiro solo a ser preparado é o solo do nosso coração, para então nos capacitarmos a preparar e semear em outros corações. Ele fala também do materialismo, do bezerro de ouro tão presente em nossas vidas e do efeito devastador na evolução do espírito imortal. Espírito que levará daqui o valor das virtudes que conquistou, o amor que sente e o bem que fez. Que é preciso remover as pesadas montanhas de nossas imperfeições, que pesam em nossos corações, que devemos fazer uma verdadeira limpeza. E essa limpeza é feita com o perdão, com o esclarecimento, com a fé raciocinada, a fim de nos purificarmos, de vivermos mais alegres, mais confiantes, mais conscientes, nos desenvolvendo na convivência, na relação com aqueles que Deus colocou ao nosso lado, aprendendo e ensinando o tempo inteiro. E que devemos obrar na vinha do Senhor, trabalhando por nós e por todos. A vinha é de todos. A uva, depois de colhida, é pisada para extrair o suco que é colocado para fermentar fechado em barris. E só depois de um tempo se transforma em vinho.
e por tudo que estamos vivendo na Terra neste momento, a uva está sendo pisada, está sendo amassada com toda a força possível. Por isso, tanta discórdia, guerras, pedidos de socorro, pandemias, nos dizendo que não adianta fazermos as mesmas coisas esperando outros resultados. O trabalho é nosso, o trabalho é de todos. Precisamos mudar a nossa vida se queremos um resultado diferente, se queremos um mundo melhor. Emmanuel, através de Chico Xavier, orienta: tudo o que fizermos sem fé ou sem boa vontade, sem esforço ou sem sacrifício, não tem qualquer valor ou merecimento, neste mundo nem no outro. Os bons espíritos, trabalhadores do Senhor, dizem a todo momento que façamos a nossa parte no trabalho e confiemos. Confiemos porque há muitos barris cheios em processo de fermentação, de maturação, que dura de 2 a 3 anos, o que nos faz lembrar o tempo de 2 anos que o orientador recomendou àquele que queria se transformar, desenvolver as virtudes, para desenvolver uma só delas, a bondade, e recomendou que fosse 24 horas por dia. Eles nos dizem também que há outros tantos barris vazios na vinha do Senhor, à espera daqueles que um dia aceitarão o convite à transformação. O Espírito de Verdade, no final deste capítulo, anuncia: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade. E é o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Encerramos a nossa reflexão com palavras de Emmanuel através de Chico Xavier. Missão espírita. A missão espírita há de ser equilíbrio que sane a perturbação e luz que vença as trevas. Ser a frase calmante que diminui a aflição. Ser o copo de água simples que alivia o tormento da sede. Inumeráveis são as lágrimas, não as aumente. Enormes são os males, não os agraves. Problemas enxameiam em toda parte, não os compliques. Sofrimentos abarrotam caminhos, não lhes alargues a extensão. Conflitos obscurecem a vida em todos os setores, não os estendas. Saibamos prestigiar e acolher as forças divinas, estimulando a sementeira da paz e fortalecendo o serviço de elevação. Sofrimentos abarrotam caminhos, não lhes alargues a extensão. Conflitos obscurecem a vida, em todos os setores não os estenda. Saibamos prestigiar e acolher as forças divinas, estimulando a sementeira da paz e fortalecendo o serviço de elevação. Então, queridos irmãos, que Deus abençoe o esforço de cada um de nós na construção de nós mesmos, na construção de um mundo mais fraterno, mais humano,
onde possamos viver em paz e evoluir. Muito obrigada.